Olá, irmãos, é com alegria que estamos aqui para dar testemunho das coisas que aconteceram com a nossa família. Claro que não é para nossa honra, mas para a honra e glória do Senhor eterno Deus e edificação de sua causa. Então, estarei contando as histórias onde tivemos experiências com anjos, principalmente aqui no nosso sítio. Moramos aqui já vai fazer 7 anos. Penso que essa primeira experiência aconteceu talvez no primeiro ou segundo ano que estávamos já morando aqui. Não tínhamos eletricidade, para lavar roupa era um pouco complicado. E então eu tinha que fazer minha trouxinha e eu colocava minha máquina lá na vizinha, dava 1 quilômetro de distância. Então eu precisava ir com a minha trouxa, com o carro, levar e lavar roupa. Naquele dia, meus pais, minha mãe, eles estavam nos visitando. E então eu fiz minha trouxa, mas o Daniel falou assim: Beth, mas eu também preciso usar o carro para subir a montanha, que é onde agora é os vizinhos que a gente vendeu, né? Mas é caminho oposto, a direção totalmente oposta. Então eu pensei, eu posso ir com você até ali, depois eu pego o carro e vou para outro caminho. Então a minha mãe ficou com a Dani aqui e eu fui com o Daniel. Quando eu estava indo para entrar no carro, o Espírito Santo falou assim: fica quieta, não fala nada. Então tá. Entrei no carro e começamos a subir. E a rua um pouco acidentada, sabe como que é? Rua de roça, e foi subindo e a gente foi se sacudindo, até que o carro travou, sabe quando faz uma lombada assim, ele nem ia para frente, nem ia para trás. E a gente... Mas aí eu lembrei, o Espírito Santo falou: não fala nada, fica quieta. Eu pensei, não é para murmurar. Então eu falei para o Daniel: muito bem, vamos descer e vamos ver o que a gente pode fazer. Aí Daniel olhou. Descemos e ficamos ali trabalhando, e com isso levou um tempo. E minha mãe aqui em casa resolveu falar assim com a Dani: vamos fazer uma pequena trouxinha e vamos começar a caminhar e levar um pouco de roupa para o vizinho já. Então quando elas começaram a caminhar, ali na porteira, elas viram uma moto parada, sem ninguém. Minha mãe ficou assim, preocupada. Ela pensou: gente, cadê o homem da moto? De repente ele está atrás de uma moita. Cadê o homem? O que eu faço? Será que eu volto? Continuo? E nisso nós lá resolvemos a questão do carro. Então o que o Daniel tinha que fazer lá, arrumou e disse: Beth, vamos descer, eu te levo para casa. Então quando a gente estava vindo, andando, nós olhávamos para a nossa parte de baixo do terreno e víamos 3 pessoas, minha mãe, a Dani e uma terceira pessoa, bem alta. E a gente: uau, temos visitas, mas quem será? Geralmente as pessoas avisam quando vem aqui em casa, era tão longe. Mas quem será? Meu pai não é, meu pai tinha dado uma saída e meu pai não é alto. E viemos olhando e descendo, e quem será? E quem será? Então descemos, pegamos o vale e subimos de novo. E pegamos a rua, e quando chegamos mais próximo, estava só minha mãe e a Dani. E eu: mãe, e cadê a terceira pessoa? E minha mãe: que terceira pessoa? Não tinha ninguém, então deve ser um anjo. Pessoal, quero também contar aqui a minha parte, porque eu também vi o anjo. De longe ali, parecia como se fosse uma pessoa adulta, alta, tão alta que parecia com uma criança nos ombros. E eu olhei: gente, será que levando a Dani? Porque a Dani tinha quantos anos nessa época? Devia ter uns 3, 4. E então, mas a Dani estava do lado, então não era.
Então eu vi, a roupa dela não era clara? Do anjo era, isso eu me lembro, E então eu vi também, foi um prazer ter visto branco. branco. E quando chegamos, minha mãe falou não era, e então ela contou que eles estavam preocupadas, oraram ao Senhor, e o Senhor Deus então mandou aquele conforto, aquele consolo, porque a minha mãe vindo de São Paulo, da cidade, fica preocupada, ficava preocupada com a gente morando no campo, no mato, sozinhos, né? Então foi um conforto para ela, penso que para os pais, né? Então essa foi a nossa primeira experiência aqui na roça. Então a próxima experiência também muito marcante nós já estávamos há 3 anos, se eu não me engano, aqui no sítio e o Daniel estava muito desejoso e eu de fazermos um testemunho com os irmãos ali em Engenheiro Coelho, onde nossos pais moravam. E então o Daniel teve uma ideia, vamos fazer um panfleto e nesse panfleto vamos colocar nossa foto. Acho que foi o único panfleto que colocamos uma foto nossa e isso é importante para a história. Então já planejamos, olha, então a gente vai entregar no final do culto, quando estiver saindo os carros, a gente entrega um para cada carro e convidando à tarde para ir na casa dos meus sogros. E ali a gente fazer um sábado agradável, contando como é viver no campo e como tem sido uma bênção e tal. Então nós fomos para o culto do NASP e um pouquinho antes de terminar nós levantamos, saímos e fomos e ficamos no saguão. O saguão é bem grande no NASP ali de Engenheiro Coelho. E ficamos próximo ao banheiro feminino só para recapitular o combinado. Então, enquanto estava recapitulando, eu fiquei assim um pouco triste, pensei, mas só quem tem carro que vai receber esse convite, a oportunidade, e aquele que não tem carro? Pensei, Senhor, e aquele que não tem carro? E fiquei olhando assim. Nisso eu olhei uma moça parada olhando para mim. Ela parada. Aí o Espírito Santo falou assim, Betsy, sorria para ela. Aí eu sorri. Aí o que acontece no lado de lá da história? A Cate, ela estava na igreja assistindo o sermão, o Espírito Santo falou assim para ela, vá para o banheiro. Então ela levantou e foi, pensou de repente alguém está passando mal, está precisando de ajuda, não sei, mas vou, né? Ela é comportora também. Então, quando ela chegou assim próxima ao banheiro, ela ficou parada. E o Espírito Santo falou assim para ela, você está vendo aquela moça sorrir? Se aproxima dela. Então, aí ela se aproximou de mim. E o Espírito Santo falou para eu sorrir para ela. Eu pensei, então já vou fazer o convite para ela. Então, eu peguei o panfleto e enquanto falava, já estendi. Falei, olha, hoje à tarde vamos ter uma tarde de testemunhos, vem aqui conosco, é lá no Lagoa Bonita, assim, tal lugar. E ela, sim, ela pegou, não olhou o panfleto, dobrou carinhosamente, pôs na bolsa, ou guardou, né? E ela, sim, obrigada e tal. O que acontece? Ela ficou pensando, onde que eu vou hoje à tarde? Tem tantos lugares, tantas programações. Eu acho que eu vou lá naqueles jovens. E foi. Quando ela chegou lá, ela ficou, pasma, como pode? Como pode essa moça fazer isso em pleno sábado, pintar o cabelo? E não, eu vou ter que ficar aqui até o final para falar para ela que a gente não pinta o cabelo no dia de sábado. E ela pensou, vou ficar até o final para falar com ela. Então ela ficou até o final. E então ela se aproximou de mim já com outra disposição. Ela falou assim, Betsy, eu tenho que te contar o que aconteceu. Lá de manhã, quando me aproximei de você, você era loira.
e tinha luz ali. E quando eu cheguei aqui, eu vi que você é morena, né? Castanha, com cabelo castanho. Mas eu não entendi por que isso. Fiquei até o final para querer te orientar que não se pinta o cabelo, mas eu estou entendendo que não foi isso. Você não pintou o cabelo, não é? Sim. Olha aqui na foto do panfleto, é castanho o cabelo. Mas eu entendi, foi tão agradável o momento que a gente passou, tão espiritual ali, com os testemunhos, que ela teve um momento especial, onde ela viu algo sobrenatural. O Daniel estava em jejum e oração, e foi um presente de Deus, penso que para os nossos pais, porque estavam apreensivos. Olha, vocês têm certeza o que vão fazer? Vão cutucar a onça com vara curta? Precisa fazer isso? E a gente, sim, precisamos testemunhar, precisamos alertar nossos irmãos. E o Daniel estava em jejum e oração. Então essa experiência ainda não acabou, essa experiência acalmou um pouco o coração de nossos pais também, que o Senhor estava conosco. Então não acabou ainda. A Catilene pensou, olha, eu preciso então ir até o sítio de vocês. E ela veio nos visitar, foi muito agradável. E teve uma noite então, que ela estava dormindo, estávamos todos dormindo, e ela acordou com uma serenata, um hino cantando, alguém estava cantando do lado de lá da janela. Ela acordou e falou assim, eu sou o anjo que cuido desse sítio. E ele falou uma frase que eu não vou me lembrar exatamente, mas algo como que Jesus não vai demorar, Jesus logo vai voltar. Então, quando amanheceu, mas só ela que ouviu. Quando amanheceu, ela nos contou, ficamos muito felizes, porque aqui tem um anjo que cuida deste lugar e Jesus não vai demorar para voltar. Amém? A irmã Catilene pegou esse panfleto, colou atrás de sua Bíblia e quando ela vê a oportunidade, a necessidade, ela conta e dá testemunho de quem somos nós, o que acontece aqui, o nosso trabalho. Que o nosso trabalho, eu vejo assim o meu esposo como alguém que está no muro, né? No muro anunciando, cuidado, olha ali, cuidado. Aquele verso que diz, clama em alta voz, não te detenhas, né? Não é um trabalho fácil, não é muito bem compreendido muitas vezes, mas as coisas espirituais se discernem de uma maneira espiritual também. Mas não terminamos, tem mais. Tem um que gostaria que a Dani contasse, porque foi ela que viu, né? Então, deixo aqui o espaço para o Daniel depois filmar a Dani. Ok, deixa eu ver mais. Tem mais um, sim. Tem o testemunho sobre a Bíblia White e o coro dos anjos que nós ouvimos cantar em sinal de aprovação, que era da vontade de Deus, que trabalhássemos com a Bíblia White. Então vamos deixar aqui o link, já que fizemos essa filmagem, você pode estar acompanhando aqui. Agora tem mais uma. Tem mais uma, foi essa semana, o Daniel já tinha feito inclusive a enquete de podermos estar compartilhando quem gostaria de ouvir, né? Primeiro, tenho que ressaltar que na Bíblia, Deus não esconde nada. Ele apresenta os fracassos e as vitórias de seus filhos, né? Ela é verdadeira. Gostaria de não precisar ter que falar isso,
Mas eu posso falar sem mencionar nomes. Nós amamos todos os irmãos. Mas ultimamente, desde que começamos a estudar sobre os estatutos, os juízos, nem todos têm aceito. Está bem, é uma opção, mas tem acontecido, e penso que por isso que o Senhor nos orienta a não estarmos muitos irmãos morando juntos, e nós estamos sofrendo por causa disso. Há muitos meses a maledicência está forte aqui. E o telefone sem fio, os irmãos sabem como que chega no final, né? Infelizmente as coisas estão assim, tomando proporções gigantescas. E isso traz muita tristeza, muita tristeza. E então eu fui orar ao Senhor. E orei, e clamei, e chorei, porque é tempo do seu povo estar se unindo e buscando a chuva serôdia. E parece que as coisas estão se dividindo, não estão indo bem. E eu pensei, Senhor, e orei, não pensei, clamei, Senhor, pelo teu nome, perdoe-nos. Como que é difícil trabalhar com o ser humano, os anjos, o céu deve estar assim, com o coração na mão, esse povo não se une, fala mal um dos outros, e isso traz muito mal ao nome e descrédito ao nome de Deus. Essa era a minha primeira preocupação. Então eu estava ali conversando com o Senhor, pedindo que de alguma maneira Ele ajudasse a resolver isso, certo? Então orei, clamei, chorei muito e eu pedia, Senhor, me acalme, por favor, Senhor, me acalme. E respirei fundo, ouvi os passarinhos cantando, ouvi a cachoeirinha onde eu estava orando, é um lugar bem agradável. E é onde o meu esposo gosta muito de orar. Eu fui lá orar também. Retirado, então aquele barulhinho, e eu fiquei contente, até pensei, falei ao Senhor Deus, está bem, Senhor. Eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor sempre socorre os seus servos, socorreu a Daniel com um anjo. O Senhor esteve com Josué, mandando um anjo. Tudo bem. Eu vou me acalmar com o passarinho cantando, com o murmurar aqui, o barulho da cachoeirinha, do córrego. Está bem, Senhor. Pela fé, eu sei que o Senhor não deixa uma gota de lágrima cair sem que o Senhor olhe, escute e atende. Então, quando foi à noite, aconteceu algo. E no dia seguinte, então, vieram falar comigo. Nós estávamos recebendo visita. E essa visita, ela já veio, eram 2 pessoas, já veio para cá sabendo que às vezes acontece de ter anjo, de ter música. Então ele estava orando, o Senhor também queria ter uma experiência com o anjo. E estava orando e olhando assim em direção à nossa casa. Quem já veio aqui conhece, né? A nossa casa, a porta é de vidro, liso, assim, dá para ver bem. Já era noite, umas 9h30, não era tão noite, mas para nós aqui já. Assim, eu já estou deitada, muitas vezes dormindo nesse horário. Então a pessoa estava olhando e viu que dentro da casa tinha alguém também olhando e encarando. Estava assim, com roupas de mulher, estava com véu na cabeça e não parava de olhar também, como que ali fazia alguns gestos, olhando para lá. E os dois vendo e pensaram, mas será que é a Betsy? Será que a Betsy está preocupada com a gente? Bom, quando foi no dia seguinte, me comentaram, eu falei, não, eu já estava dormindo. Não estava ali, não estava preocupada com vocês.
Então eu pensei assim, e passado uns 2, 3 dias, eu percebi que eu estava sem nenhuma dor, porque aquelas dores femininas, né, de cada mês, tem mulheres que sentem mais do que outras, comigo é insuportável, quase que desmaio. Então percebi que eu recebi uma bênção, ficou uma bênção ali comigo, não tive nenhuma dor, nada. E então glórias, glórias ao Senhor. O Senhor Deus tem aquele verso de Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Senhor Deus, então, através disso, me permitiu sentir o seu conforto e também me trouxe cura. Eu creio que estou abaixo assim das asas do Senhor, no colo de Deus. E também sobre o assunto da cobertura de cabeça, né? Permitiu que fosse visto como se fosse uma mulher, então como que as mulheres deveriam estar. Bom, enfim, são coisas que se discernem espiritualmente, né? Essas são as experiências que tivemos aqui no nosso sítio e que o Senhor Deus possa ser honrado e glorificado através disso, dessas histórias. Não sei se tem mais alguma história. E a série vai continuar. O próximo vídeo vai ser como que o Congresso MV quase se vendeu por 300 mil reais. Tá bom? A minha experiência é que sobre o anjo, né? Que a gente eu e minha avó estávamos descendo uma estradinha que tem ali atrás, que é pra vizinha, né? Que passa, vai cortando o caminho pro Monte Oreb. E a gente tava, não me lembro se a gente foi pra Monte Oreb, pra vizinha, mas sei que a gente tava descendo na altura, um pouquinho assim, a gente tava descendo ali. E aí a gente, ao redor do pasto das nossas éguas ali, a gente vê uma pessoa de branco. Uma pessoa de branco que ela tava andando assim e não tava muito assim, matando, tirando mato pra caminhar, sabe? Mas só tava andando assim ao redor. Então a gente tava olhando e aí eu falei assim, vó, que será essa pessoa, hein? Estranho, o vizinho ali, seu vassoura, não vai mandar os filhos dele ir pra fazer qualquer coisa no nosso quintal de branco, fazendo qualquer coisa, nem sei o que é. Pois é, nós estranhamos, continuamos olhando. Descendo devagarzinho. Aí a gente de repente vê essa pessoa, ela se abaixou. Essa pessoa se abaixou. Então a gente estranhou assim, porque uma pessoa não ia se abaixar assim do nada. Não ia se abaixar do nada assim, sabe? Pof, ela ia subir pra casa, né, do pai, sei lá. Mas ela se abaixou assim, pô. Ela agachou e não vimos mais. Aí a gente até chegou aqui, tentou ver, mas não tinha nada. A gente até esperou o pai chegar, mas não deu. Não deu. Então, assim, a gente viu e como do ângulos, né, dos dois que também viram.
no mesmo lugar, mais ou menos. Então a gente viu ali ao redor andando e de repente se agacha, assim, como se fosse... Agachou pra pegar uma coisa, mas não se levantou. A gente até ficou olhando, assim. A gente olhou, mas nada. Essa outra história que eu vou contar foi assim que a gente mudou para cá, não tínhamos gramado em volta da casa ainda. E o mato estava bem alto, a braquiária, e isso me deixava muito triste, chateada, bronqueada. E estava chovendo e o Daniel tinha saído, tinha ficado sozinha com a Dani. E acabou que não tinha muito o que fazer e nós ficamos em cima da cama e ela dormiu. Então eu pensei, vou orar. Orei por 2 pontos. Eu não queria murmurar, não queria reclamar sobre a falta, Primeiro, eu não queria murmurar sobre o mato alto, né? Então, para não murmurar, fiquei falando com Deus, mas no céu não vai ter isso, vai ser muito agradável, as flores, o jardim. Tentei pensar de uma outra maneira, né? E o outro ponto também na minha oração foi sobre a oração que estava tendo uma tal de oração centrante, as pessoas estavam tendo uma certa dificuldade em entender que Jesus não é um coleguinha aqui que põe uma cadeira e vamos conversar com ele, né? Então eu estava orando sobre isso e terminei minha oração falando assim: Senhor, agora então eu vou estudar a Bíblia como o Silverino faz. Então eu fui pegar a minha Bíblia, e isso é importante dizer, que quando eu fui pegar, estava indo me assentar, veio uma brisa bem agradável dentro da minha casa, com cheiro de flores, de rosa. Mas todas as janelas da casa estavam fechadas, porque estava chovendo. E aí eu pensei, mas que interessante, por que esse cheiro tão agradável? Não passei pano na casa, fiquei tentando pensar e me veio assim, Betsy, é o anjo do Senhor, está aqui. E realmente eu senti uma presença especial. E eu fiquei tão agradecida a Deus, porque eu pensei, uau, eu estava comentando na oração sobre o jardim do céu, como que lá seria bem melhor. E Deus achou por bem me dar de presentinho o cheirinho do céu. Algum dia quero conhecer o jardim, as flores que existem lá. Então agradeci a Deus por esse presente e o Senhor então a presença do anjo eu não via, mas sentia, sentou ao meu lado e em minha mente foi falando as passagens que eu deveria estudar, que eu deveria ler. Então nós fomos para Salmo, ali em Salmo eu li vários textos que falava sobre Jesus dentro do Salmo, né? E depois que eu li esses versos, ele falou assim em minha mente, vá para Isaías 27. E aí em Isaías 27 comecei a ler, eu não estava entendendo tudo. E eu pensei, não posso continuar, sendo que o Senhor me preparou uma introdução tão bonita, tão agradável, e agora eu vou ler assim corrido, batido. Não, Senhor, não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Vou parar aqui. Os meses se passaram, fui para o Congresso MV, ainda era em Santa Isabel, e depois que passou o Congresso MV, uma amiga me ligou e falou assim, Betsy, eu tive um sonho e Deus falou que eu tenho que conversar com você sobre tal e tal versículo, capítulo, tal versinho. Pensei, olha, gente, é justo o verso que eu parei. E então eu falei, pode falar, quero saber. E ela, não, essas coisas não pode falar por telefone. E então cheguei em Capitólio, ela conversou comigo, contou o sonho que ela teve.
O sonho que ela teve foi simples, mas de muito significado. Ela estava então atrás de uma moita observando uma construção feita de bambu, palha. Estava vazio e ela entendia que ali era uma igreja, que era a igreja adventista. Então, ela olhando, viu uma criança correndo, passando rápido, não sei se correndo ou passando rápido. E aí ela chamou a criança veio e fez: Psh, você não sabe que a gente não pode falar que somos adventistas? Aí a criança saiu também, ela acordou e o que ficou assim é a igreja frágil, né? É a igreja do Senhor Deus, é a verdadeira igreja. Mas tinha muito a ver com o verso que eu estava lendo, de Isaías 27. Então é mais uma experiência do Senhor Deus, né, trabalhando, nos orientando. Então eu tenho certeza que o Senhor Deus enviou o anjo para abençoar. Eu tenho certeza que o Senhor Deus mandou o anjo para abençoar também o tratamento que eu estou fazendo. Ainda não é um tratamento completo, mas eu, assim como fiz vários durante toda a minha vida, sei que o Senhor Deus tem abençoado este também, mandando o seu anjo. E não tive mais dores.